Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News e Bolsonaro News, tá ok, gente? Bolsonaro News. Inscreva-se, compartilha. Eu já vi que aqui ela tá um pouco fora de ordem. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, para dar uma ajeitadinha aqui. Tá ok? Então, meus amigos, se inscreva e compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento. Temos live nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, segure aí no banco, que vai ter muita notícia bacana, muita notícia legal aí. E vamos destrinchar essas notícias aqui das nossas opiniões aqui, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante seu compartilhamento. Lembrando que canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro. Inclusive tem um canal aí que é chamado Bolsonaro News, tá ok, gente? Inscreva-se lá nesse canal, se inscreva nesse aqui, Bolsonaro News e Brasil no Ponto News. Agora vocês vão lá, dê aquele like, se inscrevendo e compartilhando, é muito importante o seu compartilhamento. Esse canal é um canal de direita, gente, tá? Dando aquele like, você está ajudando o canal. Se quiser ajudar de outra forma... Exatamente. Muito boa noite, pessoal. A gente preza aqui, né, aliás, né, aproveitando aqui, né, pela qualidade, não pela quantidade, né? Isso aí. Podemos não ter tanta gente nos assistindo, né, mas a gente tem um público de qualidade, ok? Isso. É esse o ponto aqui, né? Enfim, a gente preza pela qualidade, a gente preza pela democracia, tanto é que a gente apoia o presidente Bolsonaro, né? Logicamente também prestamos aqui, né? Prezamos, na verdade, pelo patriotismo, né? Patriotismo esse que foi por muito tempo esquecido, né? Pela nação brasileira, né? Mas o Brasil foi acordado pelo presidente, né? A palavra quase não sai aqui, né? Pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, presidente esse que é um político diferenciado, né? Diferentemente desse larápio, né? Então, enfim, a gente 19h45 no horário de Brasília, né? A gente está ao vivo, tanto no canal Brasil no Ponto News, quanto no canal Bolsonaro News, ok? Lembrando, pessoal, saiu uma pesquisa hoje que aumentou a desaprovação do desgoverno Lula. Aumentou, né? Então, a pesquisa, né? A gente não acredita muito em pesquisa aqui, né? Mas a gente precisa dizer a verdade aqui, que a desaprovação ao desgoverno Lula aumentou entre os brasileiros, né? Quer dizer, a população brasileira está insatisfeita com esse desgoverno. Se está insatisfeita, é porque algo de muito errado está acontecendo, né? Então, essa pesquisa, no meu entender, é verdadeira, né? Então, aumentou, né? Reforço aqui que aumentou a desaprovação, não só ao Lula, mas também a Fernando Haddad, né? A gente não tem política econômica, a gente não tem governo aqui no Brasil. O Brasil tá num trem desgovernado, né? Só falando rapidinho aqui, só um minutinho, só falar aqui. Tranquilidade. A Caixa Econômica, hoje teve a demissão da presidente da Caixa Econômica. Por que demitiu a Caixa Econômica? Porque o Arthur Lira quer botar alguém da patota dele lá. E para o Lula não ser impeachmentado, eles concedem essas benâncias ao presidente da Câmara, que é 7, está dizendo, aprender, porque não faz o seu dever de casa. Porque se fizesse o seu dever de casa, nós não tinha isso que aconteceu no Rio de Janeiro, ontem, no Rio de Janeiro, cerca de 37 ônibus queimados por uma incompetência daquele Congresso Nacional, com essas leis frouxas que nós temos no nosso país. O policial, que é um cara, os policiais do Rio de Janeiro são os melhores policiais do Brasil. Surgiu uma notícia hoje que Eduardo Paes é contra a intervenção militar aqui no Rio de Janeiro. É da mesma patota, quer dizer, né? O Rio de Janeiro está um caos e ele mesmo assim se recusa
a um auxílio ali militar, né? Por que será? Esse mesmo Eduardo Paes que prestou apoio ao Lula, né? Que recebeu apoio do Hamas, né? Entendendo? Então, o Eduardo Paes faz parte da patota do Sérgio Cabral, faz parte dessa patota que surrupiaram o Rio de Janeiro. Ele faz parte da Odebrecht, faz parte daquela galera lá. É que ele teve maior sorte aí, porque o que eu falo é o seguinte: o policial do Rio de Janeiro são um dos policiais mais corretos, que eu digo assim, policiais treinados, são treinados e bem, são mal pagos. Só que tem um detalhe em tudo isso aqui. Nós temos que dar mais valor a esses policiais. Policial honesto, que quer trabalhar, trabalha de manhã, às vezes precisa até esconder a farda em alguns locais para não dizer que ele é policial. Tá vendo? E aí nós temos um governador fraco, com um presidente que apoia o Hamas, tá vendo? Que apoia o Hamas, em vez de apoiar Israel, que é um país democrático igual ao nosso, que respeita a lei. Então... Não, atualmente a gente não está sobre uma democracia. Não. Atualmente o Brasil não está, entendo isso, tá ok, pessoal? Atualmente a gente não está numa democracia com esse desgoverno atual, né? Esse desgoverno tem que ser afastado, o Lula tem que ser preso. Ponto final, né? Não tem outra linguagem aqui, a gente precisa falar justamente a linguagem popular, aí né? Nós A temos linguagem que a população, né? Que a população entenda aqui, né? O Lula tem que ser preso, né? Aí nós temos pelo que fez e pelo que está fazendo agora. Aí nós temos um SPTF que simplesmente o cara prende de manhã, bom policial prende de manhã, aí o larápio, lá o bandido, ele sai lá, ele sai só achando graça do policial, tá entendendo? Então o cara prende, é enxugar gelo, tá entendendo? No Rio de Janeiro acontece isso, em todo o Brasil acontece isso aqui. Agora, se nós tivéssemos Congresso Nacional atuante, que fizesse a lei e a lei fosse cumprida, Sérgio Cabral, 300 anos, a nossa legislação diz que o cara pode cumprir até 30, ele tinha que tirar os 30 anos de cadeia. Ele tinha que tirar os 30 anos de cadeia. O Lula foi condenado a quantos anos? 6 anos de cadeia. Ele tinha que tirar os 6 anos de cadeia dele. Ah, não, passa o pano. Tá entendendo? Passa o pano para essas benéficas que a nossa justiça deixa esse homem. E a nossa justiça quer se meter no caso do Congresso Nacional e quer se meter nas coisas do Congresso Nacional, do Senado, quer se meter lá. O trabalho deles que é para fazer, não faz. Aí tu vê, eles soltam, mas eles prenderam 200 pessoas, 300 pessoas lá do 8 de janeiro, pessoas que não têm... Cara, hoje eu fiquei impressionado. Um vendedor de pipoca, eu acho que ele tomou 14 anos de prisão. 12 anos, quer dizer, tá tudo assim. Houve aquela história, de um sujeito, né, uma pessoa, na verdade, que foi comprar um chinelo e foi presa. Isso aí. Foi presa, quer dizer, a pessoa não estava participando dos atos e foi presa por comprar chinelo. Isso aí. Por comprar chinelo. A pessoa foi presa. Entenda você isso, entenda o nosso público isso aqui, que a pessoa foi comprar chinelo e foi presa. Né? Foi presa por conta desse desgoverno, né? Que foi omisso perante aquelas invasões, né? Tanto do Congresso quanto do SPTF e, logicamente, do Planalto, né? Afinal de contas, todos que estão ali foram indicados por partido de esquerda, a maior parte, 12 ali foram do Bolsonaro. Mas também já faz parte também da patota, tá entendendo? Já faz parte da patota. O André Mendonça e o Cássio Nunes. Eu não vejo esses caras se revelando, falando qualquer coisa contra as decisões, que são decisões lá monocráticas, que o Senado, os deputados têm que estar de olho em cima disso aqui, a não deixar o Alexandre de Moraes, ele sozinho, dar decisões. Tem que ser presencial para que eu não sou advogado, mas que o advogado vá lá e olhe no olho do cara. Como é que tu vai prender um cara que for comprar sandália, dá 14 anos ou 15 anos de prisão para a pessoa, se a pessoa for apenas comprar uma sandália? Eu não sei se foi esse caso, mas tem pessoa tomando 17, tem as tiazinhas que não fizeram nada. Estavam lá com a bandeira do Brasil, estão sendo condenados a 14, 17 anos de prisão. E, logicamente, aqui a gente preza pela fonte, né? A gente não está dizendo isso por falar, pessoal.
A informação tá lá no jornal do Alan Frutuoso, que acabou sendo solto agora, né? Solto entre aspas, né? Porque ele tá com tornozeleira, né? Mas enfim, a informação tá lá no jornal Vista Pátria. Recomendo muito esse site, que é um site de direita. Além de direita, né, o site ser de direita, né, é um site bolsonarista, tá ok? Isso. É um site ali que tem a influência do Alan Frutuoso, que acabou sendo solto, entre aspas. Na verdade, ele não foi solto, né? Na verdade, ele está com tornozeleira, né? Sem poder utilizar suas redes sociais, principalmente o YouTube, né? Ele não pode postar vídeo nessa plataforma aqui, né? Mas a gente procura... Mas tem um jornalista lá que está postando vídeo todo dia. A gente procura fazer aqui o nosso melhor, né? Sempre o nosso canal sempre lembrou, né, do Alan Frutuoso, né, diferentemente de outros, né, que esqueceram dele, né. A gente sempre lembrou dele aqui, não só dele, né, mas também do Daniel Silveira, que recebeu a graça, né, o indulto de graça do presidente Bolsonaro, né. A gente não se esquece desses que sempre prezaram pelo patriotismo, pelos valores da direita, né. Que é isso que interessa, né, no final das contas, né? Afinal de contas, a gente preza aqui por valores eternos, né? É isso que realmente importa, né, no final das contas. Okay? Só fazendo uma crítica aqui rapidinho, nós tivemos uma live na segunda-feira, hoje é quarta-feira, fizemos uma live na segunda-feira, e teve milhares de visualizações a live, como eu já vi também na Revista Oeste, tem milhares de visualizações. Mas, infelizmente, nós estamos dando uma plataforma que eu não sei o que acontece. Tem um vídeo, eu postei um vídeo hoje de manhã, tem milhares de visualizações, tá lá. Não cai a visualização. Aí nas lives que a gente faz aqui com o maior carinho, maior negócio, parece que ele faz um negócio para a pessoa desistir, mas aqui ele não desiste. Somos cristãos, não desistimos. Aí diminuíram para metade da visualização. Quer dizer, Aqui a gente não preza por quantidade, né? Qualidade. Então, gente, vai lá, dá o seu like. O nosso público aqui é com certeza refinado, né? Ele sabe peneirar, né? As pessoas que acompanham o nosso canal sabem peneirar as verdadeiras fontes de informações, né? Logicamente que a gente sempre concede aqui as boas-vindas, né? A todos aqueles, né, que venham porventura a se inscreverem no nosso canal, né? A princípio, né, inclusive, né, muito boa noite, 19h55 no horário de Brasília, começando essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal Bolsonaro News, não é isso? Isso. Inicialmente, peço seu like, peço seu compartilhamento, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se nesse canal que porventura você estiver assistindo, né, até porque a gente retransmite essas lives, né, que a gente faz, né, rotineiramente em outros canais, né, que inclusive se encontram aqui na descrição, né. Estamos em transmissões simultâneas, né, então canais esses que colocam Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live, sem mais delongas, né? Até porque a gente falamos aqui sobre diversos assuntos, né? Antes de começarmos de fato essa live, né? Afinal de contas, tudo é muito dinâmico aqui no Brasil, né? Principalmente na política, né? No que tange justamente as informações, né? A gente procura sempre emitir as nossas opiniões aqui, o som tá tudo sempre legal, com coragem, né? Enfim, tá tudo ok. Tá A gente preza aqui pela qualidade e não pela quantidade, tá ok, pessoal? Qualidade, não quantidade. E outra, pessoal, inveja é coisa de comunista. Inveja é coisa de esquerdopata, tá ok? É só para deixar claro isso aqui, a gente preza pelo cristianismo, tá ok? Enfim, dito isso tudo, vamos aqui aos temas desta live. Primeiramente, vai falar sobre a apresentação de queixa-crime do presidente Bolsonaro contra Lula.
né? Show. Inclusive, né, eu já citei aqui, surgiu, né, a notícia no dia de hoje que a desaprovação ao desgoverno Lula aumentou. E isso irrita os petistas, né? Mas a gente procura sempre prezar pela realidade, pelos fatos aqui, pela verdade, ok? Então a gente vai falar no primeiro tema, né, sobre essa apresentação de queixa-crime do Jair Bolsonaro contra o Lula. Em seguida a gente vai falar aqui sobre o apoio do presidente Bolsonaro ao seu nome, né, preferido para a prefeitura de São Paulo, né? A gente já vai revelar esse nome aqui, né? E por fim a gente vai falar sobre o projeto apresentado pela oposição, né? Eu já vou revelar qual é esse projeto, né? Assim que a gente chegarmos ao tema, né? Mas enfim, a oposição apresentou um projeto, né? No qual prevê, né? Prevê um combate acirrado ao... Eu já vou revelar, né? Eu já vou revelar em instantes qual é esse projeto apresentado pela oposição, que inclusive contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando, pessoal, Bolsonaro nunca deixou de ser presidente e continua exercendo o seu cargo, né? Eu me recuso a reconhecer esse desgoverno ilegítimo do PT, ok? Dito os temas, vamos ao primeiro deles, sem mais delongas, né? Jair Bolsonaro apresentou ao STF queixa-crime contra o Lula. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ter sido difamado e injuriado pelo condenado, né? Pelo Larápio. A Larápio já está dizendo... O presidente Jair Bolsonaro protocolou uma queixa-crime contra o Lula no STF. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o petista cometeu injúria e difamação contra ele ao ligá-lo à mansão milionária. A suposta, né? Por difamá-lo, né? Quanto aqui na história, né? Da mansão, né? A gente procura não vincular essa história ao presidente Bolsonaro aqui, até porque ele não tem envolvimento com isso, né? Os advogados do presidente sustentaram que, embora Lula não tenha citado diretamente Bolsonaro a fim de se esquivar de uma possível responsabilização, é inegável que o petista visava atingi-lo pessoalmente. A defesa reitera que seu cliente não tem a ver com a mansão e que o imóvel pertence ao irmão de Mauro Cid, Daniel Cid, que tem carreira no setor de tecnologia e segurança digital. Os advogados dizem que a propriedade foi adquirida por 1,7 milhão de dólares por Daniel, ok? Inclusive, tem um trecho da nota aqui, né? Abre aspas, resta comprovado, portanto, que o querelante Bolsonaro não tem a ver com o imóvel em questão. Logo, indaga-se qual é o intuito do Lula com essa fala, senão a mera leviana e falaciosa reputação do presidente Bolsonaro, né? Está-se a ver que querelado, né, Lula não teve e não tem qualquer limite em desqualificar Bolsonaro, inclusive difamando-o repetidas vezes a dignidade e o decoro. Fecha aspas, disse a nota aqui, não vou mais me delongar sobre essa matéria, né? Matéria única nesse primeiro tema, né? Jair Bolsonaro apresentou ao STF queixa-crime contra o Lula, né? Surgiu aqui a notícia no dia de hoje, hein, pessoal? Que a desaprovação do Lula aumentou no Brasil, hein, pessoal? Aumentou. A gente não vai falar sobre esse assunto aqui, né? Mas já está separado para o conteúdo extra, tá ok? Aumentou a desaprovação ao Lula. Aumentou a desaprovação ao Lula no Brasil, pessoal. Vai vendo, hein? Vai vendo, hein? Vai vendo, Brasil. Então tá aqui, matéria do jornal Pleno News, matéria única, tá ok? Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida teremos as nossas opiniões iniciais. Tá ok, meus amigos? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada dessa matéria que está no Pleno News aqui. Vou mostrar nos dois canais aqui, Bolsonaro News. Tá vendo? Aqui, ó. E Brasil no Ponto News.
tá ok? A matéria tá aqui no Pleno News, tá ok? Aqui, ó. Tá ok? Essa foto aqui é histórica, aquela foto quando ele... Poder, né? O Bolsonaro bota a mão em cima do ombro dele ali e diz, olha, fica quieto aí que tu é larápio, tá? Então o que eu tenho para falar sobre isso aqui? Eu já vim falando há muito tempo que o Bolsonaro ele precisa os advogados, agora com mais advogados, isso é mais importante, porque um toma conta de um lado, toma conta de outro. Por quê? Tem que processar mais. Fez a coisa errada, não comprovou, processa que ganha. Faz igual o Luciano Hang. Eu sou fã do Luciano Hang, dono da loja Ravan. Porque ele ainda não perdeu uma pro PT. Mas não perdeu uma. E outro detalhe. Bolsonaro, se ganhar, meu amigo, doe. Tá vendo? Como ele devolveu o dinheiro, 6 milhões, cerca de 6 milhões para a União. Tá vendo? E parabéns. Mas o que eu falo é o seguinte. O que eu falo da seguinte forma. Ele quer achar que porque o Bolsonaro estava lá em Orlando, na Flórida, estava lá na Flórida, ele acha que estava no negócio do Mauricídio, foi comprovado agora. Primeiro ele teve que comprovar, quer dizer, você é acusado e você tem que comprovar que o projeto nasceu, que o irmão do Mauricídio, que trabalha na área de tecnologia nos Estados Unidos há anos e anos, comprou a casa. Aí, porque eles cederam a casa para o Bolsonaro ficar lá durante a estadia que ficou lá, só que a casa era do Bolsonaro. Pô, eu quero comparar o Lula a Bolsonaro, não tem nem lógica isso aqui. O Lula, ele é. Vê o que aconteceu com a Lava Jato, é muito simples. É muito simples. É só você verificar. Sítio de Atibaia, aquele apartamento lá que ele parece lá no apartamento com a esposa dele, a que faleceu, dando. Quer dizer, tudo isso está lá no inquérito. Foi o que aconteceu. É porque o STF resolveu botar ele na rua, porque era comprovadamente que ninguém bateria o Bolsonaro, eles acharam que ele ia ganhar Bolsonaro ali. Todo mundo sabe o que aconteceu durante as eleições. Todo mundo sabe o que aconteceu. Eu não repito aqui, não falo porque é difícil. Mas num passado não tão distante, porque Deus é maior. Ele sabe o que aconteceu. Eu digo assim, Deus sabe o que realmente aconteceu. E todo cristão sabe o que aconteceu com aquela eleição. Entendendo? Então, o que a gente diz é o seguinte, o que eu falo sobre isso aqui, processa que ganha. Outra coisa, doe dinheiro, não fique com dinheiro. Que é esse dinheiro que a gente briga, é um dinheiro meio amaldiçoado, que eu digo assim, doe para uma instituição de caridade, doe para a pessoa que está precisando, tá vendo? Vai ganhar todas, tá vendo? Ganha, porque ele não tem argumento nenhum. Até hoje, nós estamos aí com um ano do governo do Larápio, sem projeto nenhum. Sem projeto nenhum. Olha o que aconteceu hoje. Ele demitiu a presidente da Caixa Econômica para dar o cargo para o Arthur Lira, para um amigo do Arthur Lira, para que os pedidos de impeachment dele não vá para frente. É muito simples. É simplesmente isso. Quer dizer, deu por Centrão, que é do Arthur Lira, que é um larápio também. O Arthur Lira, ele faz parte, quando estava Bolsonaro, puxava o saco do Bolsonaro. Diz que é cristão. Eu acho invocado esses caras que diz que é cristão, mas vota no PT. Quer dizer, cristão não vota em PT e não faz acordo com o PT. Entendeu? Cristão não faz acordo com o PT. Entendeu? Tá aí, eu digo, eu tiro o chapéu pro Silas Malafaia. Até hoje, eu nunca vi o Silas Malafaia dando mole pra esses caras aí. Se é de esquerda, não é cristão. Não é cristão. Vê o que aconteceu lá em Israel. Agora um cara puxando o saco do Hamas. Inclusive, o próprio Silas Malafaia critica muito esses ditos cristãos, né, que votam no PT. Né? O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá. Um cristão, de verdade, ele não vota em PT, ele não vota em esquerda. Primeiro que não vota em PT, não vota em esquerda. Respectivamente, o PT é um anticristão. Ele não é a favor do cristão, é contra o cristão. Vê o que aconteceu agora, eu vou dar só uma palhinha do que aconteceu em Israel. Israel foi atacado o tempo todo, atacado. Vê quantas pessoas tem hoje refém desse Hamas. Até hoje o Lula se recusa a contestar, dizer que eles são perigosos. São perigosos. Comigo, nós vamos ver, não tão distante, quando
as coisas acontecerem, porque os Estados Unidos está completamente já envolvido nesse conflito lá fora. Então, a gente vamos ver uma coisa que você nunca viu na vida. Nós vamos estar testemunhando ao vivo. Vão limpar aquele território. Acabar aqui, para aqui tem que limpar. Tem que limpar, porque senão vai ficando. Os caras que estão ali são apenas os caras que estão. Para ter uma ideia que o negócio está sendo lá, o cara está negociando no Catar, tá dizendo, quer dizer, é tudo coligado uma coisa com a outra, tá entendendo? Mas esse governo não me representa agora, muito menos. Cara, com 1 ano de governo, o Haddad não apresenta um projeto de nada para a economia, para que o Brasil se movimente. O cara diz que abaixa a gasolina, mas aumenta o diesel. Tá de brincadeira. Para que foi o presidente da Petrobras para meter a mão no dinheiro do povo brasileiro? Até agora ninguém viu nada da Petrobras fazer alguma coisa. Afinal de contas, a Petrobras não tem dinheiro. O dinheiro que esse movimento é nosso, é do povo brasileiro. Não é deles. Não é deles. Então, cadê o projeto do Lula? Ele tem 40 ministérios, e ninguém mostra um trabalho nos ministérios, não tem infraestrutura, não tem absolutamente nada. A educação está uma porcaria no Brasil, a segurança do Brasil. Vê o que está acontecendo na Bahia e no Rio de Janeiro. Vê o que está acontecendo. A gente está falando das duas cidades, porque as duas cidades estão mais em evidência no momento, mas está acontecendo em São Paulo, acontece em todos os lugares do país. Então, esse governo não me representa, tenho certeza que não representa a maioria dos brasileiros, tá vendo? Principalmente a parte do cristão, tá vendo? Principalmente os cristãos, tá vendo? Eu vejo hoje o pessoal da Bahia dando entrevista, o cara cortou 2 milhões de Bolsa Família das pessoas, tá vendo? E a Bahia, lá é o reduto do cara, e vê o que aconteceu na Bahia. É o maior índice de assalto de celular, roubando celular. Aqui no Rio de Janeiro não vai ficar mais, é todo o Brasil. No Rio de Janeiro teve o negócio que tocaram fogo em 37 ônibus. Isso é uma vergonha. Se fosse no governo Bolsonaro, tu visse o exército não estava na rua. Duvido, eu duvido com vocês. Tá vendo? Duvido. Tá vendo? Aí nós temos um governador que é fraco pra caramba, é muito fraquinho esse governador. E eu votei nele. Vou mentir, eu votei no Cláudio Castro porque não tinha opção. Mas não votei no Eduardo Paes, que é um larápio, faz parte do grupo do Lula. Tá vendo? Parte do grupo do Lula. Tá vendo? Eu sempre falo aqui das obras que tem no Rio de Janeiro. Agora tem obra em tudo enquanto é lugar. Tudo enquanto é lugar tem obra. Mas são obras eleitoreiras. São obras para terminar em outubro, para dizer, não, estou inaugurando uma obra aqui, gente. Essa obra que está 10 anos aqui, que não tinha obra aqui, estou inaugurando aqui. Para ele aparecer na foto. Que quando ele aparece na foto, ele não aparece perto do povo. Aí o povo, quando o povo chega perto dele, ele sai correndo do povo. É assim. O cara queria meter a porrada nele, ele correu fora do negócio. Entendeu? Eduardo Paes, lembrando que Eduardo Paes vive mais lá fora do que aqui no Rio de Janeiro. Devia continuar passado no Rio de Janeiro. Entendeu? Agora, o Crivella estava fazendo um bom trabalho e aconteceu o que aconteceu, tá vendo? Mas porque eu não sei, ali foi assessoria muito mal resolvida, muito mal organizada, tá vendo? Do Crivella. Agora é deputado federal. Mesmo assim, está com uma credibilidade. Ele é deputado federal. Então, meus amigos, o que eu tenho para falar? Bolsonaro continua processando todas que você... O Luciano Hang não perdeu nenhuma pro PT. Todas que ele entrou na justiça, ele ganhou. Todas. E doou o dinheiro para a instituição de caridade. O que eu digo para você, gente, não podemos desistir do Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Tá vendo? Eu vou voltar novamente a falar do pessoal lá de Belém do Pará que deram final de semana. Hoje eu coloquei um vídeo lá de Belém do Pará e teve milhares e milhares de visualização. Tá lá no canal. Tá? Entra no canal aí e vê lá. É muito bacana o vídeo lá, tá vendo? Falando com o pessoal lá de Belém do Pará. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro. E não deixe barato. Falou besteira, não comprovou. Além de pedir pedir uma indenização fortíssima, acima de R$1 milhão, tá bom, tá vendo? Acima de 1 milhão, tá vendo? Quer ter muito. Acima de 1 bilhão, tá vendo? Rapaz, esses caras vão ter que pagar muito pra ele calar a boquinha dele
e saber que ele já foi condenado, ele tem uma dívida histórica com o país e até hoje, não comprovou nada. Não vem dizer que a ONU não manda, olha a porcaria que a ONU está fazendo lá. A ONU não consegue nem se limitar a resolver o problema lá fora, do conflito lá fora. Não consegue, entendeu? A ONU tem que ser extinta. Que não serve pra porcaria nenhuma, não. A ONU não serve pra nada, não, pá. Negócio de ficar com discurso, isso é discurso não, pá. Tem que meter a mão na massa e resolver o problema, entendeu? Estamos ali para resolver, atitude. Ah, não, entendeu? Tem um português lá que... fraquinho. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like. É muito importante o seu compartilhamento. Live nesse canal toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, ó, dedão no like, compartilhando e se inscrevendo, ó. Bandeira aqui atrás, verde e amarelo, jamais será vermelho. Então, vamos que vamos e tamo junto aí, né? Não vamos desistir desse país maravilhoso aí. E vamos continuar dando apoio a Israel, que é um país tem respeito pelo povo e tem muitos brasileiros que estão no front, tá ok? Se inscreva e compartilha. Exatamente, né? Primeiramente, a gente precisa dizer, né, que Bolsonaro não processa mais porque entende o valor da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é essa não defendida pela esquerda, né? Muito pelo contrário, né? O desgoverno atual apoia o PL 2630, que prevê o quê? A censura não só das ideias de direita, mas dos cidadãos em geral, né? Afinal, esse desgoverno quer se julgar incriticável. Não, porque eles acham que não há defeito no desgoverno atual, sendo que a desaprovação aumentou absurdamente, né? Segundo pesquisa lá da Quaest, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões, né? Mas fato é que o Lula sequer deveria ser candidato, né? A chapa do Lula deveria ter sido caçada pelo TSE, né? Mas só que o TSE está corrompido, principalmente ali por um careca que diz falar que é democrático, sendo que ele atua de forma antidemocrática o tempo inteiro, né? Tanto é que a gente viu, né, o tempo inteiro o careca tentando atrapalhar o governo do presidente Bolsonaro, né? Por que será, não é mesmo? Porque ele defende essas ideologias, né? Ele diz que o comunismo não existe, né? Sendo que é uma realidade em vários países do mundo, né? Incluindo propriamente um país vizinho aqui, Venezuela, né? Por que venezuelanos vêm ao Brasil ao invés de brasileiros irem para a Venezuela? Por que os petistas não vão para a Venezuela? É esse o ponto, né? Se o socialismo é tão bom, por que os petistas não vão para a Venezuela, né? É esse o ponto, né? Mas o desgoverno atual defende, né, o PL 2630, que prevê a censura não só às ideias de direita, mas da população em geral, né? De novo, né, esse desgoverno quer se julgar incriticável, igual aos ministros lá do STF, que inclusive também apoiam esse PL, mas não para por aqui, né? O desgoverno atual quer transformar o Brasil numa Venezuela e, logicamente, a Venezuela está longe de ser uma democracia, que a esquerda, inclusive, diz ser, né? A Venezuela vive sob um regime comunista e o comunismo é averso à democracia. Ponto final. Resumidamente, não existe esquerda democrática porque não existe democracia sem liberdade, né? Quanto mais o Estado incha, mais as liberdades individuais são vilipendiadas. Por quê? Porque, agora eu questiono aqui, né? Por que o Estado se inchando é um problema, né? Porque quem sustenta o Estado é o pagador de impostos, né? O pagador de impostos é o trabalhador, né? Resumidamente, quanto mais Estado, né? Lembre-se, pessoal, 38 ministérios, hein? 38 ministérios, ok? Resumidamente, quanto mais se incha o Estado, 38 ministérios, vamos lá?
38 ministérios. Quanto mais se enche o Estado, mais gastos. Repita quantos ministérios? Né? 38 ministérios. Quanto mais se enche o Estado, 38 ministérios. Quanto mais se enche o Estado, 38 ministérios. Ok? Mais gastos. Ok? Falando nisso, o Lula vive mais fora do Brasil do que nesse país aqui. E quem é que paga essas viagens do petista? Dizer que Bolsonaro tem vínculo com mansões é querer supostamente igualá-lo ao larápio. Afinal de contas, com quais condenações o Lula ficou conhecido da Lava Jato? Triplex e Cid de Atibaia. Só que a gente Ou sabe, seja, né? querem igualar supostamente o Bolsonaro ao Lula, né? Dizendo que o Bolsonaro ocultou imóveis nos Estados Unidos, ou seja, o Bolsonaro seria supostamente igual ao Lula, porque ele ocultou mansões nos Estados Unidos, sendo que isso é uma falácia. É uma falácia. As mansões são do irmão de Mauro Cid. Ponto final. Ponto final. Não adianta o petista querer falar isso, aquilo. Não. As mansões são do irmão de Mauro Cid. Aliás, por que Mauro Cid foi preso e o Gonçalves Dias continua solto, hein, pessoal? Vamos lá? Certo. Por que Mauro Cid foi preso e Gonçalves Dias continua solto? Gente, eu vou rapidinho aqui, hoje teve um negócio da comissão lá na Câmara do Deputado. O Nicolas, parabéns, Nicolas, detonou Flávio Dino. Só queria te falar, deputado Nicolas, detonou Flávio Dino. Inclusive, né, o Pilhado, eu acredito que reservou uma live. Já fez agora. Não sei se já foi reproduzida a live, mas enfim. O tema era esse. Aliás, a direita tá muito bem representada lá, com o Carlos Jordi, o Hélio, entre outros, né? Flávio, entre outros. Eu Eduardo. acredito assim que quanto mais representante de direita no Congresso Nacional, melhor. Claro. Entendo dessa forma, né? Magno Malta, tem muita gente boa ali. Afinal de contas, houve uma votação recentemente, né, no que tange a reforma tributária, né, que o Lula fez um toma lá da cá, né, comprou voto de parlamentares, né, e essa reforma socialista que previa aumento de impostos foi aprovada, né. Se isso não é a volta do toma lá da cá, não sei mais o que é, né. O Lula voltou com o toma lá da cá, né? Ponto final. Isso é irrefutável, pessoal, né? É só você ver lá a votação lá da reforma tributária. Não precisa acreditar em mim. Reforma tributária, vão lá pesquisar. O Lula um dia antes comprou o Congresso, comprou voto de parlamentares. Foi verdade. Não precisa acreditar em mim. É só pesquisar, tá ok? Então, querer vincular supostamente o Bolsonaro a essas mansões supostamente ocultadas nos Estados Unidos por ele é uma mentira sem procedentes. A esquerda vive de mentiras, pessoal. A esquerda vive de mentira. Não existe esquerda sem mentiras. Lembre-se disso. Pela primeira vez, as pessoas estão irritadas com o político por ele ter cumprido com as suas promessas, que é o caso do presidente Bolsonaro, né? Não desse Lula, né? Que não apresentou um plano de governo, né? O Brasil está à deriva, né? Não só o Brasil, o Rio de Janeiro, o Brasil em geral, né? Mas no que tange a prefeitura do Rio de Janeiro, não temos aqui no Rio de Janeiro, né? Porque o Eduardo Paes hoje, né, se recusou a fazer uma intervenção militar aqui no Rio de Janeiro diante desse caos todo, né? Inclusive o Lula
o Lula recusou, né, um pedido do Cláudio Castro, né, para auxílio dos militares, né? Quer dizer, a esquerda sempre foi contra aos militares, né? Mas eu entendo também, né, que os militares estão indiscretos, né, principalmente com os atos do dia 8, né? As Forças Armadas cometeu um crime de perfídia, né, que é um crime condenável em outros países, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Eu entendo assim, que as Forças Armadas deveriam terem reagido diante do resultado de 2022, né? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas resultado ali de outubro de 2022, tá ok? Eu entendo dessa forma, né? Mas, resumidamente, eu tenho vergonha dessas Forças Armadas, não só por não terem reagido ao resultado lá de outubro de 2022, mas também pelo fato de prestarem continência ao Larápio. Não só ao Larápio, mas também ao Nicolás Maduro, né? Que inclusive, né, está previsto, né, a volta de Nicolás Maduro ao Brasil, né? Com permissão de quem? Do Lula. Do Lula, que é amigaço do Maduro. São amigaços, são muito amigos. E fora o arsenal o Lula é amigo do Nicolás Maduro, o Lula é amigo do Daniel Ortega, o Lula é amigo do atual presidente, entre aspas, de Cuba. Tirem suas próprias conclusões. Não é preciso ir muito longe aqui para entender que tudo que é dito pela esquerda é errado. É errado. Tanto o comunismo quanto o socialismo nunca funcionaram em país nenhum. Não serão no Brasil que irão funcionar. Por que a desaprovação ao desgoverno Lula aumentou? Façam apenas esse questionamento, pessoal. Façam apenas esse questionamento. Por que a desaprovação ao Lula aumentou? É só isso. É só esse questionamento aqui. Mas eu parabenizo, né, para encerrar aqui, eu parabenizo a defesa do presidente Bolsonaro por ter apresentado essa queixa-crime, né, contra o Larápio, né? Afinal de contas, tudo que é dito, né, né, contra o presidente Bolsonaro, né, advindo desse petróleo, deve ser judicializado, né? Conforme a lei, logicamente, né, afinal de contas, o próprio presidente Bolsonaro fez questão, né, em sua gestão, né, de falar que atua sempre baseado na Constituição, né? Inclusive, ele fez reunião com embaixadores prezando, né, justamente pelas nossas leis, né? É prerrogativa do presidente da República fazer aquele tipo de reunião, né? Mas além disso, né, você vê, né, que o Brasil hoje, nossas instituições estão corrompidas, né? Porque o Lula está elegível, enquanto o Bolsonaro é inelegível. Por que Bolsonaro está inelegível e o Lula continua elegível, né? É reflexo dessa inversão de valores que é promovida através desse desgoverno que não tem nenhum compromisso para com o Brasil e sim para com seus próprios interesses, né? Então, parabenizo a defesa do presidente Bolsonaro por apresentar essa queixa-crime contra o Lula, que sequer deveria ser candidato. O Lula deveria estar na cadeia, não solto e elegível e, logicamente, na política. O Lula deveria estar preso, não solto e na política. Tá ok, meus amigos? Se inscreve, compartilha, mas só voltando ao Exército rapidinho. Fora o arsenal que roubaram lá do dia 7 de setembro, que sumiu lá do arsenal lá de São Paulo, que uma parte apareceu lá em São Paulo, uma parte apareceu no Rio de Janeiro. Tá entendendo? Isso aqui que o Exército fez, que o pessoal do Exército fez, isso é uma vergonha para as Forças Armadas. Isso é uma vergonha. Sumiu de lá, quer dizer, os caras, a falta de respeito com a população. Tá entendendo? Esse é nosso Exército, que aí tá aí as fronteiras, passa tudo pela fronteira. Cadê o Exército?
Cadê a Polícia Federal? Tudo passa. Ninguém resolve nada. Se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. O compartilhamento, gente, se quiser ajudar o canal, descrição do vídeo tem um Pix, você pode ajudar o canal. Se não ajudar, só seu like, tá bom demais. Lembrando, pessoal, a gente preza aqui pela qualidade. Não pela quantidade. Não pela quantidade, né? Pela liberdade. Então, a gente vai contra a maré aqui, 100% contra a maré. A gente vai contra a mídia, a gente vai contra esse desgoverno atual, a gente vai contra instituições que estão corrompidas, né? Então, a gente pede seu apoio aqui, se não puder financeiramente, né? A gente pede seu apoio com like, isso já basta, né? Para levarmos a voz de direita adiante, né? Afinal de contas, cada vez mais a gente precisa disseminar a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Escreva, compartilhe, é porque o seu grupo de WhatsApp, apresenta nossos vídeos lá. Nós estamos aqui dispostos a melhorar cada vez mais. Se der uma sugestão que for viável aqui, a gente fala aqui dentro do Congresso, tipo, fala quem deu, ó. O cara deu uma sugestão disso, aqui assim, faça. Porque nós fazemos uma live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, o programa vai ao ar a partir das 19 horas. Quer dizer, a partir das 19 horas, das 19 horas em diante, qualquer hora entra no ar. Se inscreve e compartilhe. Vamos lá. Exatamente, né? A qualquer momento poderemos estar ao vivo aqui, disseminando sempre a verdade, sempre credibilizando fontes, e sempre omitindo, né? Aliás, emitindo, né, na verdade, né? Emitindo, né, não omitindo, as nossas opiniões com coragem, né? Que é o que falta, lá do outro lado, né? Lá na esquerda, né? Afinal de contas, eles atuam de forma covarde, de forma coletivista, né? Aqui a gente preza pelo patriotismo, pela democracia e, logicamente, pelo cristianismo, né? Enfim. O Flávio Dino falou uma coisa que eu vou falar para o Luiz Lima. Ele falou que ele não conhece o Luiz Lima como deputado federal, que não conhecia. O Luiz Lima está no segundo mandato dele. É uma vergonha um cara ir para lá e ficar descredibilizando as pessoas que estão lá. Para dizer, o cara ia fazer a pergunta lá para ele, ele falou que ele não conhece o Luiz Lima, que nunca viu o Luiz Lima. Luiz Lima foi um dos maiores nadadores que teve no país. Esse idiota do Flávio Dino não sabe não? Não sabe não? Porra, vai te catar, rapaz. Não conhece o Luiz Lima, é brincadeira. Vai te catar, rapaz. Falando lá que não conhece o Luiz Lima. Inclusive, né, em uma dessas manifestações, né, se eu não me engano, em 2022 ou 2021, eu acredito 2022, né, acabei tirando foto com o Luiz Lima, um cara muito gente boa, né, além de um político, é um humano exemplar, né, é um cara de direita, é um cara que é um ex-esportista, né? Afinal de contas, ele continua sendo esportista, né? Até porque a gente nunca para, né? Eu acredito que ele não parou de praticar ali seus esportes, né? Enfim, o Luiz Lima tem alinhamento com o presidente Bolsonaro e, logicamente, quem tem alinhamento com o Bolsonaro tem alinhamento com o nosso canal aqui, que é um canal patriota, tá ok? Então vamos lá, vamos aqui ao segundo tema desta live. Vamos falar sobre Ricardo Salles, né? Ricardo Salles, esse que recebeu o apoio de, sabe quem? Sabe quem? Ele recebeu o apoio do presidente Jair Messias Bolsonaro, tá ok, pessoal? Ele recebeu o apoio do presidente Bolsonaro, né? Porque havia uma especulação, né, de que, por exemplo, o Bolsonaro, né, ou até mesmo o PL, viesse a apoiar Ricardo Nunes. E, logicamente, o Bolsonaro tretou com razão com o Valdemar, porque o Valdemar queria apoiar Flávio Dino, que é o esquerdopata, né? Então o Bolsonaro disse não, né? A gente precisa dizer alguns não na vida, né? Claro, isso faz parte, né? Faz parte das nossas escolhas, né? Mas no caso aqui, né? O Bolsonaro estava muito certo, né? E por ele ter se recusado, né? Se orientar junto
ao presidente do PL, né, porque queria que o partido apoiasse Flávio Dino, né, que é o esquerdopata, né? O Bolsonaro, com certeza, se encontrou irritado diante da situação junto ao Valdemar e disse o seguinte, se você quiser mesmo apoiar Flávio Dino, então eu não vou apoiar o Ricardo Nunes, vou apoiar o Ricardo Salles, que é o nosso candidato, é um candidato de direita, né? Então tá aqui a notícia, Bolsonaro diz ter esperança na candidatura de Ricardo Salles em São Paulo. Deputado deve disputar a prefeitura da capital paulista no próximo ano. Então tá aqui, nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo no ano que vem e disse ter esperança de que o deputado federal Ricardo Salles tenha sucesso. A declaração ocorreu durante o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero em Brasília, tá ok? Inclusive, né, o próprio Ricardo Salles é um dos possíveis candidatos no próximo pleito municipal em São Paulo, né? E o presidente Bolsonaro resolveu falar sobre a situação aqui, né? Ele disse o seguinte, né? Abre aspas, apesar de o temperamento do Salles ser um tanto exaltado de vez em quando, ainda tenho esperança de que ele vá ter sucesso em São Paulo. Falo com, mas ainda está sendo negociado, né? Ainda está sendo negociado, né? O presidente Bolsonaro fez questão de, fecha aspas, né? Apontou o presidente Bolsonaro, ele fez questão aqui de exaltar, né, a figura que tem, a representatividade que tem Ricardo Salles, né? Ele atualmente atua no Congresso Nacional, ele é deputado federal, né? Mas ele quer porque quer se candidatar à Prefeitura de São Paulo, afinal de contas ele vê que São Paulo não tem representatividade de direita, né? Então ele está tendo uma visão muito boa, né? Lembrando, pessoal, inclusive, né, aproveitando aqui, né, o assunto, a gente está falando aqui sobre pleito municipal, né? O candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro será General Braga Neto, tá ok, pessoal? General Braga Neto precisa disseminar isso cada vez mais, afinal de contas, tem canal que acaba não falando sobre esse assunto, né? Mas a gente fala aqui, a gente se lembra aqui do que passou o Alan Frutuoso, o Daniel Silveira, e logicamente que vai mencionar aqui o nome do General Braga Neto, que vem com muita representatividade, logicamente à direita, aqui para disputar o cargo à Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele vai enfrentar justamente o Eduardo Par, né? Ao que parece será esse cenário, né? Enfim, a gente pede o seu voto desde já. Mas tá longe ainda. Não está longe coisíssima nenhuma, né? Vamos começar a fazer mobilizações para o General Braga Neto, que sairá candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, pessoal. General Braga Neto sairá para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro, pessoal. A gente precisa repetir quantas vezes for necessário isso aqui, tá ok? Matéria do jornal Pleno News aqui, Bolsonaro diz ter esperança na candidatura de Ricardo Salles em São Paulo. Enfim, pode mostrar a matéria, em seguida traremos as nossas opiniões. Então, gente, a matéria está aqui no Pleno News. Parabéns ao Pleno News, que tá matérias sensacionais. Tá ok, gente? 2 canais aqui, Bolsonaro News e Bolsonaro News e Brasil no Ponto News. Tá ok, gente? A matéria tá aqui, vou puxar um pouquinho aqui para aparecer a cara dos dois aqui, ó. Tá ok? Pleno News. Vamos lá. Eu venho há algum tempo falando sobre o Ricardo Salles. Mas vamos ver, vai haver desse negócio vai haver uma negociação para que chegue num denominador comum. Tá vendo? E que ele apoiar, a gente vamos apoiar. E o Ricardo Salles, eu digo assim, que ele é histórico, porque é o seguinte, ele é um cara de direita, é um cara mais combatível, é um cara que
conhece São Paulo, é um cara que conhece aquele Congresso Nacional, entendeu? E o Ricardo Nunes, entendeu? Ele não é aquele cara, até hoje ele não vê a público dizer o que é que ele é. Você não vê o Ricardo Nunes dizendo, ó, eu sou de direita, defendo a família, defendo o pátria, família e liberdade. Não, até hoje eu não vejo. Eu acho que o Bolsonaro tenta de tudo enquanto é forma fazer que ele entenda que a política funciona dessa forma. Até porque o Ricardo Nunes, ele pegou ali um cargo andando, que na verdade era do outro candidato que faleceu, tá entendendo? E ele ficou com aquele, era vice, ficou com o cargo. Mas, na verdade, a credibilidade dele é fraca lá em São Paulo. E se botar ele com o Boulos ali, ele não souber disputar direitinho, o Boulos vai quebrar ele, tá? Se não souber, agora sim, eu quero ver o Ricardo Salles frente a frente com o Guilherme Boulos, ele desmoronando o Guilherme Boulos, tá vendo? Porque ali tem credibilidade. O Ricardo Salles conhece. Ali tem cacife. Tem cacife. É assim, eu quero ver o Boulos ir desmoronando até o chão. Porque eu não sei, tá vendo? A gente precisa orar muito e dobrar o joelho para que, se for o Ricardo Nunes, ele seja mais combativo e seja mais forte. Porque até hoje não vi nada. Eu vi ele muito quietinho ali, não falando de família, não falando de fidelidade às pessoas, tá vendo? O Tarcísio está apoiando ele, mas vamos esperar aí. O Bolsonaro falou que ainda acredita no Ricardo Salles, que pode sair candidato aí. Está em negociação. Eu peço aqui, gente, que se inscreva e compartilhe nossos vídeos, compartilhe nossa live. Nós temos vídeo, todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. Todo dia, toda segunda e quarta, sexta-feira tem live, tá dizendo? Então, é muito importante você dar aquela credibilidade para o nosso trabalho aqui. Nosso trabalho aqui, não prezamos por quantidade, prezamos por qualidade. Trazer uma boa imagem para você, um som legal para você. Se você tiver um produto aí, um microfone, que precisa muito de microfone, quiser mandar para nós, a gente faz um unboxing, faz aqui ao vivo. Eu preciso botar uma plaquinha aqui, uma placa do produto aqui, a gente bota, faz, para ajudar. Se nos ajuda, a gente ajuda. Se quiser ajudar o canal, tem um Pix aí, pode ajudar o canal. Se não puder ajudar, só com o seu like já tá bom demais. Tá entendendo? É uma nota 10 pra gente, tá entendendo? Então, é de pouquinho, degrau em degrau. Não adianta ter 300 mil pessoas aqui que não tá nem aí pro meu canal. Preciso ter 10 pessoas assistindo aqui, ter 100 e poucas pessoas assistindo, do que ter pessoas aqui que queiram um Brasil melhor. E eu luto por isso. Pelo Brasil melhor, pela família brasileira, pelo povo brasileiro, pelo povo que quer o melhor. Entendeu? Pelo povo de direita, povo verde e amarelo. Por isso aqui, ó, verde e amarelo jamais será vermelho. Se inscreve e compartilha. Exatamente isso, é isso mesmo. Vamos falar aqui sobre esse assunto, né, que é um assunto que está sendo muito comentado no Brasil, né, sobre essa possível candidatura, né, de Ricardo Salles. Havia uma disputa, né, interna, né, entre Ricardo Salles, né, e quem sabe ali o Fábio Van Garten, né. O Fábio Van Garten disse, não, o Ricardo Salles é meu amigo aqui, a gente não vai brigar por isso. O Ricardo Salles, ele tá querendo muito, né, há muito tempo, na verdade, e ele falou assim, não, é meu amigo aqui, será ele o nome, não, eu vou de repente me candidatar em outro cargo, né, foi tudo combinado ali entre eles, né, eles são amigos, com certeza, né, são dois caras de direita e que prezam por um país melhor, né? Que é isso que, de fato, todos nós aqui queremos, né? A gente quer que o Brasil se livre desse comunismo, né? Que atualmente é promovido por esse desgoverno, né? Onde querem, por exemplo, transformar o certo em errado e o errado em certo, né? Você vê o tempo todo o Lula falando que pela democracia e tal, mas não tece uma crítica a esses regimes totalitários pelo mundo, Venezuela, Cuba e Nicarágua, por exemplo, né, que são países onde esses regimes foram implementados com sucesso, né, inclusive muitos venezuelanos, né, se você olhar lá
Pacaraima, né? Vai entender o que eu estou falando aqui. Muitos venezuelanos fogem daquele país ali por não verem esperança, né? Muitas pessoas passando necessidade, passando fome, né? E acabam vindo ao Brasil em busca de, quem sabe, uma vida melhor, né? Com certeza. É isso, né? No final das contas, né? Você vê muitos nordestinos, inclusive, indo para o Sudeste ao invés do contrário, né? Justamente nordestinos saindo dessas cidades onde há má gestão, né? Por assim dizer, de desgovernos petistas, né? Por que será, não é mesmo, pessoal? Por que será? Cadê os 60 milhões? Cadê os 60 milhões do larápio? Tá ok? Mas falando aqui especificamente sobre o pleito municipal, eu quero lembrar, né? Da candidatura do General Braga Neto, né? Para a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Aqui não houve essa disputa, né, entre Ricardo Salles e Fábio Van Garten. Muito pelo contrário, o General Braga Neto vem com muita representatividade aqui para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Logicamente, ele passou por julgamentos injustos, né, perante o TSE. O Bolsonaro, né, acabou ficando inelegível, né, por um motivo ao qual não houve, né, afinal de contas, era a prerrogativa do presidente Bolsonaro fazer reunião com embaixadores, né, mas o tornaram inelegível através de 400 páginas justificando o injustificável, né, tentando justificar o injustificável, né, porque, de novo, era a prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores, né, inclusive alguns daqueles embaixadores que participaram daquela reunião julgaram ali, falaram que o Bolsonaro não cometeu crime algum, né? E foi assim enquanto governou o país, né? Inclusive desafio a qualquer um que me aponte um caso de corrupção envolvendo tanto a gestão do presidente Bolsonaro quanto seu próprio nome, né? Afinal de contas, ele esteve há quase 30 anos no Congresso Nacional e nunca se envolveu com qualquer tipo de maracutaia, né? Podem chamar o Bolsonaro do que for, mas não podem chamá-lo de corrupto, né? Inclusive, quero até lembrar, né, que o Joaquim Barbosa, que é um esquerdopata, citou o nome do Bolsonaro, né, em um certo momento, dizendo que ele era um dos únicos políticos a não ter envolvimento com o mensalão, que foi mais uma maracutaia criada pelo PT, né, inclusive, né. O PT endividou a Petrobras em mais de 900 milhões ou bilhões de reais, né? Sempre esteve no viés do PT o aparelhamento estatal, mas não só isso, né? O inchaço estatal, mas não só isso também, né? O aparelhamento do judiciário, tanto que a maioria dos ministros do STF foram indicados por Lula e Dilma, né? Não é preciso que a gente venha a enganar o nosso público aqui, né? A gente sempre se baseia na verdade, né? E é assim que se combate a esquerda, né? No final das contas, né? Não é preciso faltar com a verdade aqui, é preciso sempre nos basearmos por fatos, né? Que é o que a esquerda não se baseia, né? Inclusive a própria esquerda defende tudo que não presta, né? E esse tudo que não presta é defendido por Guilherme Boulos, né, que é o adversário, né? Inclusive defendeu o Hamas, hein? O inimigo não só propriamente do Ricardo Salles, mas dos valores patrióticos, né, dos valores que são defendidos por nós de direita, né? E quem representa a direita, né? Bolsonaro, né? Mas não só ele, né? O Ricardo Salles também, né? Eu falo assim, que tão importante quanto o nome, né, quanto a figura do presidente Bolsonaro, é o que ele defende, no final das contas, né? E é para isso, né, para essas bandeiras que são defendidas tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Ricardo Salles, que a gente deve olhar sempre, pessoal, né? Afinal de contas, não existe democracia sem liberdade. O que a direita defende, na verdade? O que nós de direita defendemos? As liberdades individuais, resumidamente,
propriedade privada e um Estado mínimo, que era o que era feito, né? Que era o que era feito no governo do presidente Bolsonaro, né? Isso. 20 a 25 ministérios ali, né? Ministros capacitados, ministros técnicos, diferentemente do que a gente vê nesse atual desgoverno, né? Que ministros, entre aspas, são escolhidos através de critérios ideológicos, né? Inclusive, o presidente Bolsonaro, nunca vimos um cenário de deflação no Brasil, né? O Brasil não conhecia a deflação até o governo do presidente Bolsonaro, né? Que quebrou recordes e mais recordes econômicos, né? Inclusive, a política econômica do governo Bolsonaro chegou até mesmo ao FMI, se eu não me engano, né? Enfim, foi reconhecido, né? Foi reconhecido a gestão econômica do presidente Bolsonaro até mesmo na tal pandemia, né? Enfim, o governo do presidente Bolsonaro foi referência a inúmeros países, né? E de certa forma os países estão interligados, né? Enquanto Bolsonaro respeita o agronegócio, o Lula vai lá e critica, inclusive lá no Jornal Nacional, né? Não é preciso acreditar em mim, é só vocês irem lá pesquisar e entenderem o que eu estou falando aqui, o que eu estou dizendo, né? O Lula criticou o agronegócio, aliás, sempre criticou, né? Enquanto Bolsonaro sempre respeitou essa área, né? É esse o ponto, né? Mas a diferença entre Bolsonaro e Lula não começa aqui, começa justamente no fato do Bolsonaro ser honesto e, logicamente, do Lula ser um corrupto comprovado, né? Só ver a ficha criminal do sujeito, né? Extensa, técnica, né? Poderia ficar a noite toda aqui falando, né? Mas o Lula sequer deveria ser candidato, né? Igualmente a Guilherme Boulos, né? Que também tem sua ficha criminal ali, inúmeros casos de corrupção, né? Enfim, não é preciso ir muito longe, né? Mentir sempre esteve no viés tanto do Lula quanto do Boulos, né? Afinal de contas, invasão de propriedade, né? Não existe esquerda sem mentira, pessoal. Não existe também esquerda sem hipocrisia. Não existe esquerda sem demagogia, né? E é contra a esquerda, contra tudo que não presta, que o Ricardo Salles vem com essa representatividade, né? É contra essa esquerda que o Ricardo Salles vem fazendo o seu enfrentamento, né? Enfim, é um candidato, né? É um candidato à prefeitura de São Paulo, né? Ele é muito melhor, né? Muito melhor que Ricardo Nunes, né? Afinal de contas, o Ricardo Nunes é um isentão, né? E quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém. É esse o ponto, né? Política tem que ter lado, né? Política tem que ter lado, né? O Ricardo Nunes nunca disse ser de direita ou de esquerda, sempre disse ser de centrão, né? E acaba que o isentão, né? Aquele que não é lá e também não é cá, acaba pendendo para a esquerda sempre, né? Que é o caso, logicamente, não só do Ricardo Nunes, mas também de Arthur Lira, tá ok? Arthur Lira e, logicamente, Pacheco, né, por assim dizer, né? Inclusive, a gente pode até citar aqui que o Pacheco é logo um esquerdopata, afinal de contas. O próprio Pacheco, recentemente, no dia de ontem, na verdade, elogiou o desgoverno Lula, né? Desgoverno esse que é ilegítimo, né? Então é contra esse Guilherme Boulos, é contra esse desgoverno que o Ricardo Nunes vem com a sua candidatura, né? Logicamente com humildade, né? Sempre levantando essas bandeiras que são defendidas pelo presidente Bolsonaro. E, logicamente, por defender as bandeiras de direita, o Ricardo Salles tem todo o nosso apoio aqui, eu vou dizer por nós aqui, né? Todo o nosso apoio, afinal de contas, ele já é um deputado federal, né? E isso o capacita para pleitear
um cargo municipal, né? Afinal de contas, é um cara técnico, né? Diferentemente desses ministros atualmente nesse desgoverno ilegítimo do PT, tá ok? Inclusive, pessoal, a desaprovação do Lula aumentou, hein? Pesquisa do Quaest, tá ok? Enfim, torço muito, né? Desejo boa sorte ao Ricardo Salles, que ele venha mesmo a ser candidato, né? Enfim, ele está até cogitando sair do PL, afinal de contas, o PL tem tido muitas tretas internas, né? E, logicamente, é uma escolha acertada, né? Que o Ricardo Salles venha a sair desse partido, né? Que tem ali, né? Seu presidente, né, por assim dizer, que apoia Flávio Dino, que é uma indicação do Larápio ao STF, e nós sabemos aqui que Flávio Dino deveria estar preso junto ao Lula, não soltos, no caso aqui Lula e Flávio Dino, e na política, tá ok? Então, boa sorte ao Ricardo Salles, né? Que ele venha mesmo a sair do PL e venha, né, pleitear, né, venha disputar um cargo municipal, né? Afinal de contas, Ricardo Salles é muito melhor que Ricardo Nunes. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. O dedão no like, compartilhando é muito importante. Seu compartilhamento, leve naquele seu grupo do WhatsApp, lá do Facebook. Apresente, tá entendendo? Nossa live, pessoal. Tem o pessoal que faz live, assim, tá entendendo? Falando da nossa política, nosso dia a dia. Afinal de contas, tudo está interligado a tudo, tá entendendo? Então, a política está ligada à comida, ao transporte, a tudo, tá ok? Se inscreve, compartilhe e vamos que vamos. Exatamente, vamos aqui ao último tema desta live, vamos falar aqui sobre um assunto inédito, né? Oposição lança frente parlamentar invasão zero com presença de Jair Bolsonaro, né? Esse assunto não poderia passar batido por nós aqui, né? Mas nesta terça-feira, a parlamentares da oposição oficializaram o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero, uma iniciativa. Enfim, vamos lá. Vou voltar aqui, né? Afinal de contas, o YouTube é esquerdopata, né? Oposição lança Frente Parlamentar Invasão Zero com presença de Jair Bolsonaro, tá ok? Vamos lá. Nesta terça-feira, parlamentares da oposição oficializaram o lançamento da Frente Parlamentar Invasão Zero, uma iniciativa que visa combater o aumento das invasões de terra no Brasil. O evento de lançamento contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que assumiu o papel de liderança da bancada, né? Vamos dizer assim, né? Os deputados federais Luciano Zucco e Ricardo Salles foram eleitos presidente e vice do colegiado, respectivamente. Ambos desempenharam papéis de destaque na CPI do MST, com o Zucco atuando na presidência da comissão e Salles na relatoria. Bolsonaro enfatizou a importância do trabalho do governo em trazer segurança, tranquilidade e aumento da produtividade para o campo, ressaltando o papel vital dos agricultores na economia e na segurança alimentar do país. Ele também expressou sua satisfação em colaborar com a iniciativa mesmo após seu mandato, destacando a importância da democracia. Tá ok? Matéria aqui do Jornal Hora Brasília, matéria única. Enfim, pode mostrar a matéria, a matéria aqui no caso, matéria única, e pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões finais. Tá ok, meus amigos? Então a matéria tá aqui, ó. Tem inclusive uma foto muito bacana com todo mundo aqui, ó. Na foto aqui. Brasil no ponto News e Bolsonaro News, tá ok, gente? Se inscreva nesses canais, é muito importante. Muito obrigado aos inscritos, a matéria muito bacana aqui. Mas o que eu tenho para falar? Tudo isso começou, vamos lá. Tudo começou depois daquela CPI que o Ricardo Salles eles apresentaram muitas coisas ali, tá vendo? E apresentaram várias coisas que acontecem ali com Zé Rainha, aquela galera ali que são um desocupado.
Eles gostam de estar numa mansão deles bem bacana, mas os outros que estão lá são reféns desse pessoal. Rapaz, é verdade isso. Entendeu? Eles trabalham dessa forma. Entendendo? Não apresento coisa nenhuma. O Lula é contra o agronegócio. O Lula é a favor dessas invasões, a favor desse MST. Levou esse cara para a China. Quem pagou a passagem desse cara para a China? O déficit do Brasil é de 6 trilhões de reais. É um dinheiro muito grande, rapaz. Está devendo muito. O Brasil está devendo muito. E os caras, ele voltou agora, já está falando, a coluna já está boa, já dá para me viajar de avião. Não está dando para me viajar de avião. Tu tá entendendo? Quer dizer, o caso deles é mostrar pro broto dele que ele é menino, que ele quer ser garotinho. Ele quer ser aquele cara. Você tinha um filme chamado A Casa Caiu, lá nos anos 80, que um coroa arranjou só garotinha novinha. O caso dele era garotinha novinha, ele foi pro funk, foi tudo. O atual Larápio está nesse serviço. Se a mulher dele convidar, olha, vamos no funk hoje, vamos lá, vamos arrebentar a boca do balé, e vai. O caso dele é mostrar ao mundo, e eles estão deslumbrados com isso, gastando dinheiro nosso. Eles estão deslumbrados com isso aí. Entendeu? Estão deslumbrados com isso aqui. Até hoje, dá não vi. A tal Janja, né? É Janja ou Tanja, uma coisa assim. Mostra, fez alguma coisa pelo país. Qual é a ação social que ela faz? Eu acho que a Michele, que para mim continua sendo a primeira-dama, faz muito mais do que ela. Mesmo não tendo cargo nenhum. O presidente Bolsonaro faz mais projetos do que o próprio Larápio. Tá entendendo? Então, o que acontece? Esse negócio de invasão zero é para mostrar para o governo que a CPI não ficou só ali naquela reunião que tiveram ali para chamar esses caras. A CPI é para dizer invasão zero. E eu voto ano que vem para o governo e não tem mais invasão. Olha só o que acontece. Tudo no governo, a segurança estava melhor. Não tinha invasão, acabaram com o MST. O MST voltou agora. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Vou voltar a falar do Rio de Janeiro. 37 ônibus queimados. Olha o que acontece na Bahia. É roubo de celular o tempo todo. E aí nós temos um Larápio que dizer que pega um celular, não pega um celular só para tomar uma cervejinha. O cara queria conflito na Ucrânia, queria acabar numa cervejinha, tá entendendo? Quer dizer, até agora esse Larápio não se posicionou, ele apoia o Hamas. Isso é o que nós estamos vendo. Ele até hoje nunca falou de Israel. Israel é um país que tem direitos. Atualmente é um país onde tem liberdade. Tá vendo? Naquela região é o único país que faz isso, porque os outros são tudo oprimidos por aqueles grupos ali de Larápios também, entendeu? Faz parte do grupo de Larápios, tá dizendo isso, aquilo ali. Então, o cara que defende isso aqui, ele defende isso, defende outras coisas. Vamos lá, pode ir. O Lula recebeu o apoio do Hamas. Bateram palma para ele quando ele ganhou as eleições. Exatamente. O Hamas celebrou os supostos 60 milhões do Larápio, né? Tirem suas próprias conclusões, tá ok, pessoal? Tirem suas próprias. Não é preciso acreditar em mim, é só pesquisar. Né? É só pesquisar, tá ok? Mas a oposição resolveu apresentar esse projeto, né, no qual prevê a invasão, a redução nas invasões de terra. Né? Eu já venho falando sobre esse assunto há muito tempo aqui, há muito tempo, tá ok? Que as invasões de terra aumentaram pelo Brasil, né? Aumentaram desde o início de 2023, porque o Bolsonaro tinha a solução para esse problema. Né? Qual era a solução? Conceder títulos de propriedade. Ele concedeu mais de 400 mil títulos de propriedade, né? Assim acabando justamente não só com o MST, mas também com o MTST, né? E o que acontece? O que acontece desde o início do desgoverno do PT? Vai lá, aumentam as invasões. Por quê? O próprio desgoverno incentiva isso.
direto ou indiretamente, né? Dizem que houve uma invasão no 8 de janeiro. Ok, houveram invasões, mas quem é que já vem fazendo invasões há muito tempo? O MST. O Guilherme Boulos. O MTST também, né? Ponto final. Agora, cadê a esquerda? Cadê a esquerda criticando isso? Você não vê a esquerda criticando isso porque a esquerda apoia invasões Faz parte da de patota, terra. né? Ponto final. Ponto final. O MST, tanto o MST quanto o MTST, são grupos clandestinos. Não tem CNPJ. Né? Ponto final. Né? Então dizem que houveram invasões no dia 8 de janeiro. Concordo. Mas quem são aqueles que vêm fazendo invasões há muito tempo? MST, MTST. Né? Quem financia direto ou indiretamente o MTST ou o MST? O PT. O PT. Ponto final. Isso é irrefutável. Ok? E, logicamente, o MST e o MTST defendem essas ideologias que nunca funcionaram em país nenhum. Né? Hoje surgiu a notícia que a reprovação ao desgoverno Lula aumentou. Repito, vamos lá, vou repetir quantas vezes for necessário aqui. Né? A reprovação ao desgoverno Lula aumentou. Não precisa acreditar em mim, só pesquisar, ok? Então, você vê, juntado à reprovação, há um aumento na inflação, há um aumento no diesel, né? Porque o Lula diz que reduziu a gasolina. Ok, né? Mas ele reduz a gasolina e aumenta o diesel. Pô. Ele quer fazer uma politicagem dizendo... Enganando a população. Tá enganando a população nesse caso, né? Ele quer fazer uma politicagem dizendo que ele reduziu o preço da gasolina, mas o diesel aumentou. Então é trocar 6 por meia dúzia, não é isso? Isso. É o famoso 6 por meia dúzia. Isso aí. Ok? Isso sem falar, né? Isso sem falar que o PT endividou a Petrobras em mais de 900 milhões ou 900 bilhões de reais. Então, não só mentira, mas a corrupção sempre esteve no viés do PT, né? Que não é um partido, é uma quadrilha. Né? A gente tem que partir desse princípio. Afinal de contas, o lugar de Lula é na cadeia e não na política. Né? Eu falo isso sempre, mas é importante porque o Lula não é um político. A gente precisa partir desse princípio, não é um político, ele é um corrupto. Ele é um corrupto. Ponto final. Comunista. O próprio Lula admitiu isso. Em reunião do Foro de São Paulo. Que a imprensa insiste em dizer que não existe. Sendo que existe. O Foro de São Paulo foi criado pelo Lula. E reúne ali as maiores quadrilhas da América Latina. Não é preciso acreditar em mim. É só pesquisar. Por onde essa quadrilha passou, só deixou coisa ruim. Ok? Inclusive, o próprio Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho, relatava com muita maestria sobre a Foro de São Paulo, né? Que reúne, de novo, né? Reúne ali países socialistas contra fatos no argumento, ok, pessoal? Né? Então, enquanto Bolsonaro acabou com as invasões de propriedade, né? O PT vai lá e incentiva esse tipo de coisa, esse tipo de palhaçada, né? Porque é palhaçada no final das contas. No final das contas é palhaçada. Isso. Né? Né? Assim que começou a CPI do MST, o que aconteceu? Reduziram-se as invasões. Exatamente. Por quê? Porque tanto o MST quanto o MTST se sentiram, né, se viram intimidados diante dessa CPI e queria
porque queria a verdade, no final das contas. Inclusive, eu já disse aqui inúmeras vezes que a CPI do MST foi muito melhor que a CPMI. Afinal de contas, a CPMI enviesou demais para a esquerda. Até mesmo no final ali, o próprio Arthur Maia começou a esquerdizar, elogiando até mesmo a Jandira Fegali, né? Enfim, tirem suas próprias conclusões. Assim, o isentão ele acaba sempre pendendo para a esquerda, né, no final das contas, né? E quem quer agradar todo mundo acaba não agradando ninguém, né? É esse o ditado, né? Então eu parabenizo a oposição aqui por ter apresentado esse projeto aqui, essa frente, na verdade, parlamentar, invasão zero, né? Inclusive em presença do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, é isso que interessa, né? No final das contas, a gente precisa preservar não só pela propriedade privada, mas também pela legítima defesa, né? Afinal de contas, enquanto a esquerda defende o desarmamento, parlamentares, entre aspas, de esquerda andam com seguranças armados. Então é muita hipocrisia, esses de esquerda defenderem o desarmamento, sendo que andam com seguranças armados. Não existe esquerda sem hipocrisia, né, pessoal? Não existe esquerda sem hipocrisia, né? Então, parabenizo aqui a oposição por ter apresentado essa frente parlamentar. Afinal de contas, enquanto o Bolsonaro respeita o agronegócio, o Lula critica essa área que é tão importante ao Brasil. Afinal de contas, o agronegócio carrega praticamente o PIB do Brasil nas costas, né? Então é importante que a gente ressalte essa área que é tão sagrada ao Brasil, né? Afinal de contas, o agronegócio não alimenta só o Brasil, alimenta o mundo, né? 1 trilhão de pessoas pelo mundo, né? Enfim, parabenizo a oposição por apresentar essa frente parlamentar, né, contra esse aumento nas invasões de terra e, logicamente, presto meu repúdio a esse desgoverno por incentivar essas invasões, não só indiretamente, mas diretamente também. Tá ok, meus amigos? Então inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Seu compartilhamento. Temos live aqui nesse canal, gente. Toda segunda, quartas e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, sentando o dedo no like, leva para aquele seu grupo de WhatsApp, Facebook, Telegram. Bote lá no seu grupo, lá, tem essa pessoa que faz assiste lá o vídeo dele, assiste a live dele. Tem esses canais aqui, apresenta os canais. Aqui na descrição do vídeo tem os canais. Quiser ajudar o canal, Pix na descrição do vídeo. Então, gente, vamos terminando essa live por aqui. Mas se tiver mais alguma coisa aí, do contrário, vamos finalizando ela. Exatamente. Eu quero novamente citar aqui que a desaprovação de Lula subiu para 42%. Diz pesquisa qual é. Tá ok? Matéria aqui do jornal Hora Brasília, né? Ele está costurando ali com o Lira, ali dando cargo da Caixa Econômica, para que o impeachment dele não venha à tona. Porque se vier a votar, ele está na rua. Exatamente, e logicamente, né, tem aqui a notícia também, né, que o Eduardo Paes é contra a intervenção no Rio de Janeiro, né? Ou seja, para a esquerda, né, quanto mais terrível a situação, quanto mais caos, melhor, né? Enfim, é isso, né? A gente vai encerrando essa live por aqui, né? Lembrando também, né, de uma outra informação aqui, que o TSE suspendeu o julgamento de Bolsonaro sobre o 7 de setembro, né? Enfim, qualquer conteúdo novo a gente vai trazer aqui, não só no Brasil, no Ponto News, mas também no canal Bolsonaro News. Então, meus amigos, se inscreve e compartilhe. Voltamos na sexta-feira. Tenha uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus, uma quarta-feira bacana e de noite legal aí para você e sua família. Se puder, ler um textinho da Bíblia, outra ali, aqui, muito importante, tá dizendo. Outra aqui, ó, o pessimismo econômico cresce e reprovação de Haddad chega a 26%, né? Tem essa notícia também aqui, então, né? gente, a gente não curte falar aqui sobre... Aconteceu isso aí, porque botaram um cara que não entende de economia dentro do Ministério da Economia. A gente não curte falar aqui sobre questões negativas, né? A gente sempre procura falar sobre
positividade, né? Afinal de contas, a gente se baseia nisso aqui, basicamente. Então, gente. Logicamente, né? Na verdade. Mas está aqui a notícia, né? Que tanto a reprovação do Lula quanto a reprovação do Haddad, consequentemente, aumentaram. Então, gente, voltamos na sexta-feira. Tenha uma noite abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Sempre coloque Deus em primeiro lugar em sua vida, porque com Jesus somos mais que vencedores. Uma boa noite para todos e até sexta-feira e fiquem na paz. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Valeu. Boa noite, gente. Fica na paz. Até sexta-feira. Fica na paz.